Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que vocês estão assistindo agora, o podcast Passagem de Plantão. E, meus queridos, seguindo a premissa, a rotina de trazer tudo que tem de diverso, de novidade, de vontade de falar, de conversar e de aprender, hoje nós conseguimos algo inédito. O Passagem de Plantão está no Corinthians. Brincadeira, a gente continua no estúdio, mas hoje trouxemos a Ana. Ana, pessoal, é enfermeira, tá? É enfermeira. Só que ela trabalha dentro do Corinthians. Ana, conta pra gente, explica. Primeiro, antes de mais nada, por que enfermagem? Inicialmente, eu fui técnica de enfermagem, né? Eu vim lá da escada. Da escadinha, também fiz essa escada. E quando eu fiz o técnico, na verdade, eu tinha zero pretensão de trabalhar com a área da saúde. Eu era daquelas que dava trabalho no posto pra tomar vacina. Sério? Chorava pra tirar sangue, vomitava quando alguém vomitava. E quando eu falei que eu ia fazer enfermagem, a minha família falou, por quê? E, na verdade, naquela época, eu fazia aquele médio técnico. Então, eu fiz isso também, na minha época ainda tinha. Anos, né? Quando eu ia lá, Foi? 14 para 15 anos. É isso, eu passei por isso também, menino de tudo. Quero estudar longe de casa, porque até a 8ª série meu avô me levava, me buscava. Eu falei, quero estudar longe de casa, porque eu quero ir de ônibus, quero ir sozinha. E nesse colégio só tinha enfermagem, mecatrônica, eletrônica e publicidade. Falei, eu não era uma pessoa desinibida. Falei, não vou fazer publicidade, não é para mim. Mecatrônica, eletrônica, muito menos. Vou fazer enfermagem. É o que sobrou. E aí eu comecei o curso e depois que eu me formei como técnica, eu decidi que eu queria fazer mesmo a graduação. Aí fiz a graduação e tô aí até hoje. Mas inicialmente não era... Não era o primeiro desejo, não é? Ai, desde pequenininha eu queria ser enfermeira, via Florence com chapéuzinho, é isso que eu queria. Não era isso. Não tem ninguém da família na área da saúde, sou só eu mesma. Que bacana, que bacana. E sua trajetória depois que você entrou na área da enfermagem? Você chegou a trabalhar em um hospital, até chegar aonde nós vamos conversar muito hoje. Você teve uma história pregressa antes? Enorme, diga-se de passagem. Sério? Eu, enfermeira, já tenho 14 anos de enfermagem. Ana, você parece novinha. Não sou. Que ano você se formou? 2010. Nossa, 5 anos depois de mim. Então tá ali. 2010 eu me formei na graduação, então... Mas antes disso eu já trabalhava como técnica, trabalhei no GRAC. Então, eu fui técnica no GRAC. Minha primeira experiência profissional foi... Nossa, forte, hein? No GRAC, como técnica de enfermagem da UTI, oncopediátrica. Então, eu já comecei a minha aventura aí na UTI. E eu fiquei lá por muito tempo. Então, fiquei como técnica, me formei na graduação. Então, trabalhava e estudava. Quando eu me formei, eu fui promovida lá. Fiquei bastante tempo. Legal, que legal. Um cargo, né, de gestora do setor de aférese lá. Trabalhava com as aféreses terapêuticas. Aí sua vida acabou. Aí... Eu sei, foi essa palavra gestora e enfermeira, enfermagem, eu sei que a vida acabou ali. Aí eu dei uma afastada da assistência, não fiquei muito feliz naquela época, eu gostava muito da beira-leito, aí quis dar um passo para trás, mas aí não podia reduzir carga horária, aí me colocaram numa vaga meio intermediária, aquilo começou a me incomodar, procurei outro hospital, aí fiquei em 2 hospitais, coisa que... Rotina, né, de profissionais da saúde, da enfermagem, né, normal. Das 6 ao meio-dia em um, da 1 corria para outro. E aí eu percebi que eu não queria mais aquilo. Saí do GRAC, pra mim naquela época foi uma dor. Paixão pelo serviço, né? É aquele primeiro amor que em todo lugar a gente tem, eu ainda tenho. Exato. Né? E fiquei com o meu primeiro amor, mas saí de lá. Aí continuei na área da hematologia. Então fui trabalhar no transplante de medula do outro hospital. Público híbrido, na verdade. A gente tinha parte particular e tinha parte pública lá no IBCC, que atualmente é São Camilo Oncologia. São Camilo, né, agora. Agora é São Camilo Oncologia, mas na época era o IBCC. E de lá ainda fui encarar o Sírio, que foi a minha última trajetória hospitalar. Então saí do IBCC, fiquei aí alguns aninhos aí no Sírio. Que foi a minha última trajetória hospitalar mesmo, na assistência. Em que ano que foi isso daí, do Sírio? Acabei junto com a pandemia. Junto com a pandemia? Acabei quando acabou a pandemia. A minha trajetória lá, eu encerrei com a pandemia, então 2022. Exato. Ana, a gente estava conversando um pouco antes de entrar da minha surpresa, né? Quando eu te vi ali nas redes sociais, não sei se foi no LinkedIn ou se foi no LinkedIn primeiro que eu vi uma postagem sua, eu falei, não.
Uma enfermeira no Corinthians? Não. Algo de errado não está certo, né? Porque assim, mesmo eu sendo empreendedor, mesmo sabendo que existe um universo tremendo, um leque de opções, de oportunidade, um cardápio de soluções que a parte da enfermagem pode vir a atuar fora do holoforte hospitalar e posto de saúde, etc. Para mim foi uma surpresa. Foi uma surpresa muito grande. Uma enfermeira dentro mas atuando. Eu falei, não, tem que conseguir conversar com ela e saber como. Primeiro me fala como você conseguiu chegar nesse contexto, que acredito eu, deve ser quase que como um olheiro para sub-20 ali, né? Para ver quem que entra no time. E me diz, como que você conseguiu chegar nesse prospecto? Como que foi? Alguém que indicou? Me fala essa rotina, essa mudança de carreira aí. Eu acho que essa é a pergunta que eu mais recebo lá no LinkedIn. Como? Que curso você fez para chegar aí? Para onde você mandou o seu currículo? Né? E eu acho que a gente, como enfermagem, a gente ainda está muito preso nisso. Muito, eu acho que muito. A minha maior intenção de aceitar o seu convite era falar sobre isso. Que legal. O quanto a gente, como enfermeiro, ainda está preso nos moldes tradicionais de que curso eu faço, o que eles querem ver no meu currículo e para onde, quem que eu tenho que mostrar o meu currículo. Exato. E a gente ainda não aprendeu, nessa altura do campeonato, o quanto o network, o quanto a bagagem te leva em Exatamente, o network é fundamental. Eu bato nessa tecla, pessoal, porque tem um livro muito interessante, que eu não vou me recordar o nome agora, mas o nome do autor é claro, mas o livro o texto. Nunca almoce sozinho. E fala exatamente sobre o poder do network, que te rompe barreiras que você não imagina. Tem um ditado que diz que você está a 2 pessoas da pessoa que você precisa conversar para fazer seu objetivo, né? E é uma tremenda verdade. Exatamente. Então, às vezes as pessoas ficam, né, naquela angústia, eu falo, olha, deixa eu tirar uns minutinhos que eu volto aqui para conversar. Porque as pessoas querem saber que curso você fez. Eu procurei especialização, não tem mesmo. Né? Hoje a gente não tem uma especialização em enfermagem esportiva. A gente tem medicina esportiva, que não é acesso para enfermagem. Então é um curso exclusivamente médico. A gente tem a fisioterapia esportiva, mas a gente não tem enfermagem esportiva. Ah, por quê? Né? No esporte ninguém se corta, ninguém torce o pé e precisa de um auxílio ali, ninguém infarta na hora, né, do esporte. Não precisa de enfermeira, então, é isso? Então, aí que eu brinco que talvez eu entenda, no meu contexto, por que a gente não tem uma pós-graduação chamada enfermagem esportiva. Esportiva, exato. Porque talvez ela fosse uma graduação. Isso, né? Verdade. Por quê? O que me fez estar lá hoje? Primeiro, o network, né? Então, eu gosto, pratico esporte, estou no meio do esporte, então... Eu frequento o clube porque eu sou associada, então eu pratico natação lá dentro do clube, eu corro dentro do clube, então a gente conhece pessoas, então lá dentro tem várias vertentes, tem o Pedala Corinthians, o Corre Corinthians, então são grupos que se unem, então você conhece pessoas, essas pessoas do grupo conhecem outras pessoas, exato. Né? Então, devagarzinho você vai conquistando, então assim, o esporte, querendo ou não, eu brinco que você entrevistou a Sandrinha, ela me falou um negócio muito importante há uns dias atrás, que ela postou algo que pra mim que eu ainda não conhecia, que eram a tal das Med Skills. Exato. São aquelas coisas que são suas e que talvez você não valorize no seu contexto profissional, mas que fazem toda a diferença. E são fundamentais. E ser da área do esporte foi uma das portas que me levou a estar lá onde eu tô hoje. Fazendo algo por paixão, mas tendo um currículo, uma base, uma estrutura ali que podia te levar. Exatamente. E não foi um conhecimento específico. Então, não foi o meu curso de ACLS, não foi o meu curso de PAUS. Foi uma enfermeira que já trabalhou com pediatria, então conhece crianças. Uma enfermeira que já trabalhou com UTI, então tem vivência de urgência e emergência. Uma enfermeira que já trabalhou na cardiologia, então entende um pouco dessa rotina de exames cardiológicos, né? A urgência e emergência dentro dos eventos cardiológicos que, querendo ou não, depois dos ortopédicos, são o nosso carro-chefe no esporte, né? Tudo isso unido a uma enfermeira que tá aqui dentro do clube, que pratica esporte, que vivencia isso, que é mulher, né? E que entende a menina dentro do contexto do esporte, que é outra... Que isso faz toda a diferença, né? Não é somente a parte profissional. Exato.
Então, eu brinco com o pessoal que talvez você não consiga ensinar tudo isso num curso, né? Numa pós-graduação, que às vezes a gente acha que estar escrito ali enfermagem esportiva vai mudar, mas a bagagem que você traz às vezes é muito mais valorizada, né? Então, dentro daquele momento em que disseram, olha, vai abrir uma vaga lá no Corinthians, no futebol feminino, eu sei que eu estava num outro vínculo, te interessa? Eu falei, eu posso ver como é, né? Foi uma novidade até pra você nesse contexto. Não tinha, aí, nesse momento não tinha ainda. Tinha uma enfermeira saindo, sim. Então, é aí que é o ponto. Onde estão esses enfermeiros do esporte? Que eles estão aí, mas aonde eles estão, né? Então agora eu começo, né? Tava até conversando, agora começam a aparecer algumas pessoas e eu falo, gente, tá todo mundo aí, onde vocês estavam? Por que a gente não sabe que vocês existem? Sim, exatamente. Né? Então a gente tem as referências de cardiologia, referência de oncologia, referência, né? O enfermeiro que escreve, o enfermeiro que publica, o enfermeiro... E o mundo do esporte, onde vocês estavam que até é um agora? mundo gigantesco, né? Possibilidades N. Quantas coisas a gente tem, então eu brinco, eu tô lá no futebol, mas dentro do mesmo clube a gente tem o futebol de campo, o futebol de salão, o vôlei, o handball, a base profissional, meninos, meninas, então assim, é muita gente, né? Então eu brinco com todo mundo lá que sempre que a gente tem pessoas, a gente tem cuidado, e se a gente tem cuidado, a enfermagem tem que estar ali. Sim. Né? Então, hoje em dia eu me entendo dentro desse contexto. Então, para chegar ali, foi bagagem profissional e vivência esportiva, né? Então, estar dentro do esporte foi mais do que o meu currículo, né? E conhecer pessoas, né? Fazer trocas, conversar sobre coisas. Eu lembro que a gente foi fazer a São Silvestre no final do ano e aí não tinha mais ingresso. Eu falei, vamos na pipoca. Brinquei com a diretora lá. E ela falou, mas como assim? Mas como entra? Eu falei, não, vamos, vem comigo que eu já fiz uma vez na pipoca, vem que eu... E ela ficou encantada, ela falou pra todo mundo, que se você quiser correr, vai com a Ana, que ela sabe onde vai, como é que faz. E é isso, é você saber se inserir no que você gosta, né? E pra mim, hoje em dia, é um sonho, porque eu brinco com o pessoal que é unir o hobby ao job, né? Nossa, isso é surreal. Eu sou corintiano, não acompanho mais o futebol. É até interessante falar sobre isso. Em meados de 2008, 2009, mais ou menos, se eu não me engano, não me recordo agora. E assim, eu ia ao estádio, acompanhava jogo, quarta-feira à noite, domingo à tarde. Então era de lei a gente parar para ver o Timão jogar. E em uma das minhas idas, a última ida no estádio, foi algo assim que marcou realmente. Por quê? Corinthians São Paulo. Tava terminando ali o jogo, faltava acho que uns 20 minutos para acabar o jogo. E tive um estalo. Levanta e sai. Não, levanta e sai. E tava um clima meio esquisito, desde que a hora que a gente passou na catraca. Tava um clima esquisito. Falei pro colega, enfermeiro também, tava comigo no dia. Falei, olha, tô indo. Porque deixei minha moto longe, vou ter que andar, e depois a muvuca pra sair, eu já vou sair agora. Tá, vou ficar até o final, tá ok. Levantei e saí. Quando eu passei ali na parte amarela, se eu não me engano, na saída da curvinha da amarela ali, que tinha as catracas, já tinha polícia, cavalo e tal, porque já estavam sabendo que ia ter rixa entre as duas torcidas. Eu passei, eles já até acharam que estava acabando o jogo e tal. Eu falei, não, tô saindo mais cedo e tal. E foi quando eu cheguei em casa que eu ligo no jornal, pedrada, paulada, gente ensanguentada, gente presa, acho que até tiro deram. E aí eu me pergunto, eu não consigo entender o porquê um ser humano vê outro ser humano com uma cor de camisa diferente e quer pegar um pedaço de pau e abrir a cabeça dele no meio. Eu não consigo entender. Não dá, não sei. E quando aconteceu isso, eu falei, quer saber? Podia ter sido eu. E eu estava com a camisa do Corinthians, estava com bermuda do Corinthians. E como que ia tirar a roupa e ficar pelado e ir embora? Como? Não tem como. E eu, se eu saísse naquelas condições, ia dar problema. Nunca mais fui pro estádio. E aí, fui perdendo aquela paixão, aquele gosto. Assisto, de vez em quando, algum joguinho de final. Na TV ainda, não vou mais no estádio. Então isso foi uma barreira, parou. Perdi o prazer ali de estar em campo, estar em futebol. E me diz,
como que é estar ali, mas do lado de cá, torcendo e trabalhando e fazendo a coisa acontecer. Qual é a sensação, enfermeira? A minha relação com o futebol foi muito parecida. Então, eu sempre tive time do coração, ia para estádio e gostava muito daquilo. Aquela vivência para mim era fabulosa, amava. E perdi também o prazer nesse Por mesmo conta disso? evento. Né? Nessa mesma situação, um jogo no Pacaembu, um clássico no Pacaembu. E na hora que acabou o jogo, a gente saiu e a Charles Miller era um campo de guerra. Meu pai. Então, Você estava no meio, estava ali eu saí vendo. junto com todo mundo e, na verdade, não foi uma briga entre torcidas rivais. Foi uma briga entre duas torcidas organizadas do mesmo Do clube. mesmo clube. Então, assim, foi bem angustiante. Nossa. E foi essa mesma sensação de olhar e falar, gente, não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Como que eu, daqui a uns anos, mãe, vou falar pro meu filho que isso aqui é legal? Não é. Eu não vou trazer Não é. ele nesse ambiente, porque como que eu saio de um lugar que eu tava lá feliz, torcendo, comemorando, e aqui fora, e a gente como enfermeira ainda fica numa posição pior, porque você olha aquilo e você não sabe se você ajuda a socorrer, se você sai correndo, Exato. o que você faz, e é tiro de borracha para um lado, bomba de gás para o outro, e cavalaria, e aquilo. Eu falei, não é isso que eu gosto de fazer, não quero mais isso. E aí, desde então, já deve fazer aí uns 8 anos que eu me afastei completamente dos estádios, do futebol. Eu jogava futebol pela faculdade. Que legal. Muitos anos na Interenf. Nossa, que bacana. Na minha época, assim, eu trabalhava para pagar a faculdade, né? Eu era até enfermagem, então só ouvia falar dos Interenf. Falei, nossa. E a minha faculdade não tinha, mas era sensacional. Eu me formei pela Santa Casa, então a gente ia, eu joguei, tenho medalha, então aquilo, pra mim era uma paixão. E depois perdi completamente. E quando eu me mudei ali pra região do Tatuapé, que eu voltei a ficar próxima ali do clube, que eu me associei para poder treinar, eu comecei a me ousar de novo nos jogos femininos. Eu falei, deixa eu ver como é. Né? Realmente é mais tranquilo, que eu não tenho, acho que eu nunca vi relação de briga, essas coisas, acho que não, né? É uma coisa muito mais familiar, é aquela cara do esporte que a gente gosta de ver, sabe? De levar criancinha, idoso, família inteira. E todo mundo torcendo, e todo mundo feliz, né? A mesma torcida rival rola, né? Rola, futebol é futebol, não tem como, sempre tem os mais exaltados, os menos, mas é um ambiente mais gostoso e aquilo começou a me trazer prazer de volta, né? Eu ainda brinquei depois que conversando com o pessoal, eu falei, nossa, gente, eu tinha esquecido o quanto eu gostava disso aqui, de estar lá, né? De acompanhar, de torcer, de ver, né? O meu marido brinca que eu pareço o Galvão Bueno assistindo o jogo, que eu fico narrando e ele quer morrer com isso. Mas eu gosto muito, sempre gostei muito de futebol. E isso me trouxe de volta. O futebol feminino me trouxe de volta. Então, essa minha paixão antiga. E estar ali agora, pra mim, é uma coisa, assim, inexplicável. O primeiro jogo, na verdade, que eu assisti como profissional foi um amistoso. E aquilo, pra mim, já foi fantástico. E eu acho que eu tava parecendo criança. Porque eu falava, nossa, gente, como é diferente você tá aqui, do lado, na beirinha do campo, a visão é diferente. Lá de cima eu gritava, nossa, a menina aberta lá no canto, como não tá vendo? Toca lá. E daqui de baixo você não enxerga nada. Um monte de perna, um monte de gente. E até pra gente ver, né, quando elas caem, se machucam alguma coisa, ali de baixo você tem que estar muito atento. Então, assim, é todo um contexto diferente, é toda uma emoção diferente. E é uma questão muito difícil também de você controlar, porque você tá ali como profissional, né? Exato, tem que segurar um pouco a emoção da torcida. Não dá pra você simplesmente alucinar, gritar, né? Então, a gente fica mais contido, é aquela coisa mais, né? E a preocupação. Então, nos jogos mesmo, jogos oficiais, o enfermeiro ainda não vai pra campo, né? Entra o médico e o físio só. Mas por quê? Porque quase nenhum time tem enfermeiro, né? Se a gente for pensar na realidade... Então, essa foi a questão. Isso foi o que levantou de interrogação pra mim, tá? O enfermeiro ali. Mas, Ana... Aonde eu estou? Eu estou nos bastidores. Por quê? Qual que é a sua atividade lá? Qual que é o contexto, sua rotina no time do Corinthians lá com as meninas? Vamos lá. Eu tenho 2 rotinas diferentes, se eu for pensar em base profissional. Sim. Né? Então, eu tenho hoje uma média de 103 meninas sob a minha responsabilidade.
E Entre o base e o profissional, Base aí profissional. todas as categorias de base, né? Tem a Isso. sub-17. O Como é que feminino, funciona? a gente tem o 15, 17, o 20 e o profissional, né? Uhum. E, eventualmente, a gente traz algumas meninas para os festivais, que aí é sub-12. Então, a gente tem 9, 10, Entendeu. né, nessa idade, mas elas não ficam ali com a gente com contrato de formação. Contrato de formação a partir dos 13, né? 13 para Em cima. diante. E a categoria de base exige algumas coisas minhas e a categoria profissional um outro perfil, que também é uma coisa que você precisa ficar ali sempre mediando, né? Então, a categoria de base, o que eu tenho de mais impactante no meu trabalho? Muitas delas são alojadas. Então, são meninas que a família nem está aqui. Então, a família está em outra cidade, então a gente tem meninas de Minas, meninas, né, do interior de próprio São Paulo, Sim. mas que a família também não tá, e são menores de idade. Opa, responsabilidade triplicada, hein? Né? Então, é nossa responsabilidade toda a questão de, a partir do momento que ela tá com a gente no clube, toda essa questão médica é nossa responsabilidade. Então, elas são meninas, então eu me preocupo com a questão de rotina ginecológica. Sim. Né? Então, algumas delas ainda nem menstruaram. Outras já estão aí num outro momento. Então, toda essa parte de ginecologia é uma responsabilidade que eu me preocupo muito. Questão de vacinação. Então, cada uma dentro do calendário, elas vêm com o calendário, mas elas ficam com a gente, às vezes, até ir pro profissional ou até sair do clube. Então, aí elas vêm dos 15 aos 20. Muita vacina nesse meio, né? Então, toda essa questão dessa parte de saúde básica é nossa responsabilidade de triar. Né? Então, a gente fica sempre ali de olho. Às vezes precisa de alguma especialidade mais pontual. Então, por exemplo, podólogo é um profissional que tem que ficar sempre na parceria com a gente. Porque vira e mexe tem uma unhazinha ali. Travada, bolha que não fecha nunca mais, essas questões. Então, a gente também tem que... Então, a minha rotina, basicamente, com as meninas da base é esse agendamento e acompanhamento delas em médico, porque elas são menores, então alguém precisa ir, e normalmente eu acompanho. A questão de rotinas de exames, então a gente tem lá uma rotina de exames laboratoriais, mas eventualmente teve uma torção em campo, ou sei lá, teve um choque, precisa de uma ressonância, precisa qualquer tipo de exame, também fica sob a minha responsabilidade de acompanhar as meninas, né? Legal. Porque tem que preencher todas as questões lá, questão de alergia, medicação. E a questão do ambulatório, né? Que a gente recebe elas todos os dias, a gente fala, elas têm apresentação no clube para o pré-treino. Então, elas vêm para o clube, então, queixas pontuais, dor de garganta... Antes do treino, tem que passar. Tem que passar lá no DM. Todas. Elas É diário isso. Isso, elas passam todos os dias. Todas as categorias, inclusive o profissional. Então, elas passam no DM. Se tiver alguma queixa ortopédica, os físios, né, vão conduzir. Algumas fazem as botinhas, as imobilizações. E as queixas clínicas, a gente não tem médico em todos os horários, em todos as categorias. Aí você absorve então, isso. Elas ficam meio que... É quase uma triagem de pronto-socorro, né? Pra depois a gente direcionar. Então, se for alguma coisa pontual, então, garganta doendo, nariz entupido, dor de cabeça, cólica menstrual, que é o carro-chefe lá do setor, né? Então, essas questões de clínica, a gente também acaba absorvendo. Então, a gente tem protocolos ali de coisas básicas, então, inflamação de garganta... resfriado simples, aí avaliou, a garganta tá com sinal de infecção, aí aciona o médico, que aí a gente precisa de antibiótico, precisa, né? E sem contar que a gente tem um ambulatório lá com essa função, então a gente tem medicação, então, tem tudo, né? Controle de estoque, solicitação de material, solicitação de medicamento, acompanhamento de validade, tudo isso também é minha parte. Tem a rotina cardiológica, que também é minha responsabilidade. São os exames ou ver pressão de todo mundo toda hora? Os exames cardiológicos, né? Essa triagem a gente faz mais pontual, quando a gente precisa, né, ver alguma coisa. Na inicial das meninas, quando a gente faz a anamnese inicial, a gente tem essa questão de pressão dos dois braços, para fazer ali uma média para manter. Mas aí a gente tem a rotina cardiológica, que a gente faz uma vez por ano no mínimo, que é a obrigatoriedade, né? Então, eu também tenho que agendar todas elas e levar elas até o local que a gente faz. Local para fazer, acompanha. Isso. É lá no CT mesmo? Não. Fora, uma clínica fora, né? Uma clínica fora. Então, levá-las para fazer os exames e depois a chegada dos resultados, né? Tanto laboratorial, quanto de imagem, quanto cardiológico, a gente recebe e direciona. Então, tudo isso fora
os perrengues do dia a dia. Quais então, são? Conte-me tudo. Um carrinho que arranca metade da pele da canela. Nossa. Uma bolha que não fecha e que a gente tem que fechar porque amanhã tem jogo e precisa dar jeito. Então, um curativo ali meio, né? Enfim, os perrengues do dia a dia mesmo, né? Então, uma cabeçada uma na outra, que aí faz galo. E aí tem que acompanhar, tem que fazer lá. A gente tem todo um protocolo para acompanhar esses traumas de cabeça, que é uma coisa que logo aparece lá no LinkedIn também. Que eu falei de uma coisa super legal ontem que o pessoal também não conhece, que para mim foi uma novidade, que é o trauma torácico, concussão torácica. Porque bate tudo e vem bolada, é ombrada, é tudo. E a maioria das PCRs em campo são por isso, porque os atletas são triados. Exato. A gente não tem cardiopatia, ele não teria por que desmaiar e cair em parada ali, né? Nossa, e a gente tem 20 verdade. segundos ali do segmento ST, que ele é frágil. Do segmento T, na verdade. Um momentozinho ali de 20 segundos da onda T, que se você tiver um trauma nesse momento na região precordial, o coração entra em arritmia. E acontece. Né? Cara, 2023 foi o jogador da NFL, ele caiu exatamente nesse momento. Nossa. Ele faz a jogada e cai em seguida. Então, assim... É clássico, o negócio é isso mesmo que acontece. E é sempre uma comoção absurda, né? Porque você tá lá assistindo um jogo, de repente um jogador cai desacordado e precisa ser reanimado por 9 minutos dentro de um campo, com toda aquela plateia. No hospital, quando a gente fala, gente, código azul, alguém ajuda aqui. Ou some todo mundo, ou chega todo mundo. Pessoas. Bem por aí. Né? Então, depende do clima da equipe. Ou você fala, código azul, some todo mundo. Ou vem... Até os acompanhantes dos outros quartos aparecem lá no quarto. É a mesma coisa, só que você tá com uma plateia gigantesca, leiga, né? E com uma transmissão, muitas vezes, que você também não tem controle do que estão falando. E hoje muito menos, né? Que todo mundo tem o celular, todo mundo tá vendo. Exatamente. E aí são detalhes que parece que não vão acontecer. Poxa, acabei de fazer os exames cardiológicos, ele tá ótimo, tá saudável, vai parar no campo por quê? Vai parar no campo por desidratação, vai parar no campo por distúrbio eletrolítico, vai parar no campo por um trauma. E você acompanha tudo isso pré-jogo, durante o jogo, você tá ali de olho. Você consegue ver a clínica e falar, poxa... Isso. E normalmente elas procuram. Então, por exemplo, já são atletas que a gente já sabe que estão, né? Elas preenchem todos os dias lá os relatórios do pessoal da preparação física, de quanto tá a fadiga, como tá a urina, né? Pra gente acompanhar a desidratação. Exato. A Nutri acompanha todos os jogos, peso pré e peso pós, tem avaliação nutricional com uma frequência absurda. Um aparato de cuidado de saúde ali tremendo, né? Exatamente. Aí isso indifere. Base profissional, todos eles têm o mesmo acompanhamento. E isso é a minha rotina no dia a dia. Em dia de jogo, né, que foi um dos posts que eu fiz, aí a nossa rotina começa no início do dia, já na loucura. Porque Sério? a gente precisa preparar o ambiente para a chegada delas, né? Então, aqueles squeezes bonitinhos que todo mundo vê pronto, a gente que arruma, então normalmente a gente faz uma força-tarefa para montar eles todos, ali, né? Então tem toda essa questão, tem a questão alimentar, que aí a nutricionista balanceia tudo e aí a gente acaba ajudando ali na organização, no oferecimento para elas, porque são, né, muitas meninas. E no pré-jogo é mais fácil, porque tem um tempinho ali. Mas o intra-jogo, que é aquele intervalinho de 15 minutos, às vezes a gente precisa bater o olho. Tem que hidratar correndo, tem que ver. Precisa bater o olho para ver quem tá um pouco mais cansada, para já ver se precisa de carboidrato, se precisa de líquido, como é que vai fazer, como é que, né, as dores que aparecem, então se precisa ser medicado, se não precisa. Porque no intra-jogo é mais difícil da gente controlar, mas aí nesses intervalos é que a gente consegue agir. E aí, quando eu falo que eu tô no bastidor, é exatamente por isso. Então, quando as pessoas vão comigo lá, minha família, ou enfim, eles sempre me veem de manhã, e aí depois eu sumo, porque eu vou com eles pro estádio. A gente organiza toda essa parte, atende as meninas no pré-jogo, e aí eu entro no campo para ajudar no aquecimento, né? Então, ficar dando água para as meninas ali durante o aquecimento. E aí, depois, quando elas vão entrar realmente para jogar, eu viro observadora também. Aí eu vou pra arquibancada, assisto o jogo dali, e quando tá dando mais ou menos 5 minutos para acabar o primeiro tempo, eu corro de volta lá pro vestiário para ajudar nesse suporte das meninas, resolver tudo que tem que resolver. Elas sobem pro campo, eu volto pra arquibancada. E quando tá chegando o finalzinho do jogo, eu desço de novo pra fazer o pós com elas. Que legal. O aparelhinho de ideia fica na mão, né? O aparelho de ideia
fica no banco de reservas. No banco de reserva. Não sai dali. E, inclusive, Exato. nos nossos treinos, né, que não é algo habitual, no profissional nem tanto, porque a gente tem lá uma estrutura maior. Mas na base, por exemplo, a gente treina num CT que é um pouco mais afastado do clube. Uhum. E aí eu brinco com as meninas, eu falo, vocês podem esquecer até uma atleta aqui, mas não me esqueçam esse negócio. Exatamente, leva, né? exato. Isso é E fundamental. aí vem o outro papel do enfermeiro. Opa! Não adianta você ter um 10 se ninguém souber usar. Pronto, vamos treinar todo mundo. Então, se a Ana tá com as meninas fazendo o exame cardiológico e não vai acompanhar o treino do Sub-15, Quem que vai usar? quem tá lá tem que saber usar. E aí, né, aí entra a nossa parte educacional, que o enfermeiro já nasce Já sabendo. nasce, enfermeiro já sai com diploma, professor. Exatamente, de treinamento da equipe, principalmente para atender essas emergências cardiológicas e clínicas, né, que a gente acaba tendo bastante. Então, tá ali o equipamento, a gente sabe que, principalmente nessas questões de parada, se você conseguir usar ele até os 3 primeiros minutos numa pessoa saudável, Exato, a chance aumenta muito. de você ter 0 sequela enorme, mas a partir de 6 minutos isso já cai para 25%. Começa. Então, assim, não adianta ele estar longe e não adianta não saber usar. Então, todo mundo precisa saber usar. E essa garantia, obviamente, se no hospital é do enfermeiro, ali não seria, beira-campo não seria diferente, né? Exatamente. Ana, eu já me sinto aqui privilegiado, já tô me achando por ter você aqui. O prestígio tá imenso, né? Ter uma enfermeira do Corinthians, do Timão aqui no nosso podcast. O nível de prestígio que você tem ali com os outros profissionais, a equipe multi dentro do contexto, é diferente da questão hospitalar? Porque no hospital a gente tem aquela subvalorização do enfermeiro por vários aspectos, vários contextos. Isso a gente tem falado muito aqui, com diferentes profissionais, inclusive. E ali, extra-hospitalar ali, uma enfermeira beira-campo, o prestígio, a satisfação de tê-la ali como profissional é a mesma coisa do hospital, ou não? Tem o Olimpo, tem o céu, e tem a terra, e tem o inferno. Como que funciona? Depende do contexto, né? Eu acho que assim, a gente ainda tá muito apagado. Sim. A gente ainda não mostrou muito a nosso potencial de ação. Mas, ao mesmo tempo, eu me sinto completamente diferente do hospital. Porque lá eu consigo ver o quanto o meu trabalho faz a diferença. A relevância que tem em todo o contexto que você tem, a sua bagagem, né? Então, assim, a gente tem aí médicos com uma carga horária mais reduzida, normalmente, né? Do que a minha. Médicos que precisam, às vezes, fazer ali uma avaliação mais pontual e tem uma questão mais pontual. Estão mais direcionados aí nessas questões ortopédicas e nas questões particulares nutricionais, mas essa atenção, esse olhar acaba caindo em cima da gente. Então, por exemplo, o médico vai, obviamente, solicitar o exame, mas se a gente não estiver lá para fazer esse link de agendamento e de encaminhamento dessa menina, bem provavelmente, se você devolver isso pro atleta, vai ser muito difícil dele conseguir fazer. De organizar e fazer. Né? E eu brinco que hoje em dia, uma das minhas soft skills mais desenvolvidas é a cara de pau, né? Porque eu era muito ruim nisso, e hoje em dia você tem que ter o jeitinho, não tem como fugir, porque normalmente a gente precisa das coisas com imediatismo muito, muito sutil. Então, por exemplo, a menina se lesionou e eu preciso de uma ressonância agora. Eu preciso saber se essa lesão é grave, ela precisa operar, ou eu preciso saber se tá tudo bem, é só um edema e amanhã, depois do gelinho, ela vai estar bem. Sim. Né? E quando que a gente consegue uma ressonância de agora para ontem, Nossa. né? Então, é saber de novo com quem falar, ter os contatos... Os contatos certos, né? Que valorizem realmente o que a gente faz. Então, entendam, óbvio, a gente não está se aproveitando do sistema, mas é um sistema diferente. Então, eu não posso ter uma atleta com uma lesão que continue jogando sem eu saber o que aconteceu ali. O quanto isso vai aumentar o risco para ela, ou o quanto isso talvez diminua a vida útil dela no esporte, simplesmente porque a gente negligenciou. Então, esse link, eu acho que para mim é um dos mais valorizados neste momento, que é o conseguir linkar conduta médica e imediatismo do futebol. Então, a gente consegue encaminhar a menina rapidamente para fazer um exame, já ter um retorno imediato e já ter uma conduta imediata. A gente consegue, por exemplo,
ir ao pronto-socorro e se apresentar como enfermeiro do clube, dizer o quadro clínico do atleta, e aí a gente já tem um atendimento, né, diferenciado no sentido de profissionais que vão resolver o problema. Sim. Né? Sem Já sabe o trajeto, né? Como tem que ser feito. Por muitas horas. Então, assim, são pequenas situações que mudam, né? E aí a gente vê por elas mesmo. Porque às vezes eu brinco com elas, falo, vai lá no pronto-socorro, se apresenta. Elas falam, mas eu vou falar o quê? Fala que você é jogadora, já liguei, já falei, mas estar lá com elas é diferente. É outra situação. Né? Então, a gente tem as meninas que têm vaso vagal, por incrível que pareça, com punção. Né? Fala, Sério? nossa, mas joga futebol, mas rompe LCA e tem lesões horrorosas e desmaia por causa de agulha? Sim. É ser humano, né? E ter a mão do enfermeiro ali do lado, uma pessoa que ela confia, que ela conhece. Dizendo, calma, é isso mesmo. Aí precisa de medicação, mas também precisa de coleta de exame. Aí você pensa, nossa, será que eu consigo ajudar? Tipo, onde eu consigo? Com quem que eu consigo falar pra gente já coletar na mesma punção pra não ter que fazer duas? Faz toda a diferença, né? Exatamente. Então, essas questões... hoje eu me sinto uma enfermeira mais humana. Eu consigo humanizar mais o meu cuidado do que na área hospitalar, que a gente é mais, né, levado e influenciado pelos protocolos, pelas metas, por tudo isso. E por liderança, e por chefia, e por cobrança. Então, você acaba ficando mais mecânico, você acaba fazendo as coisas mais né? E eu falo aí, pela minha última experiência, foi... É lindo, é maravilhoso, é sim um lugar que todo mundo deveria experienciar, mas a pressão que a gente vive como enfermeiro... Absurda. É diária. Né? Absurdo. Então, são cobranças... Isso limita Exatamente. o contexto tanto do crescimento quanto da própria atuação, né, em si. Você pensa, será que se eu passar, sei lá, 30 minutos conversando com esse paciente que tá chorando que amanhã é cirurgia, eu vou atrasar, não vou entregar as 10 sais que eu tinha que fazer, tem aquele curativo, o pessoal amanhã vai chegar no plantão e falar, mas ficou fazendo o quê? A noite ficou batendo papo a noite inteira, que não conseguiu terminar o curativo. Então, não, deixa, depois eu vejo, eu peço pra alguém falar, e aí você começa a perder um pouquinho essa humanização, e é difícil pro outro lado entender, né? Eu falo que às vezes os pacientes deviam achar que eu era uma enfermeira horrorosa. De entrar na visita de médico mesmo. Você ter 12 pacientes para visitar, só que você tá no noturno, então você entrou às 7, até você dividir plantão, até você pegar plantão, dividir todos os seus técnicos e começar o trabalho, já são 9h30. Você tem até 10 horas da noite para visitar todo mundo, porque daqui a pouco os pacientes dormem. Sim. E aí você entra e fala, oi, tudo bem? Como é que o senhor tá? Posso dar uma ouvida na barriga? Obrigado, qualquer coisa você me chama. E você faz isso em todos os quartos, e aí depois, quando você vê, você já tá envolvido ali nos papéis e acabou todo o tato, o fino do paciente. Então, hoje em dia, pra mim, é maravilhoso. Porque elas chegam, aí eu dou beijo em todo mundo. E é olho no olho de uma por uma. Humanização completa, né? De ponta a ponta. Isso que é humanização. É olho no olho do... Tudo bem? Você sabe que não tá. Aí você fala, tem certeza? Não tá. O que aconteceu? Né? Então, aquele receio de falar que eu tô com uma dor e vão me tirar do treino. Ai, meu Deus. E a gente ter que vir pelo outro lado, de o quanto isso é melhor pra você é jovem, se você se machuca agora e não trata, mais pra frente talvez você não consiga mais jogar futebol. Então, hoje em dia isso pra mim é muito diferente, né? Mas em relação à valorização, eu acho que a enfermagem sempre perde como um todo por não saber mostrar o trabalho. Exato. E como que a gente resolve isso? Você conseguiu moldar uma estratégia, claro, que foi mais ali relativa ao contexto que você estava, né? Onde você estava inserida, e a tua bagagem anterior, né? Levou a essa situação. Mas e para aquele enfermeiro que não consegue enxergar um outro caminho? E a gente sabe que existem muitos outros caminhos, né? Você está aqui de prova para mostrar que existem mesmo. Como que a gente consegue mostrar? Porque assim, é muito fácil, eu que já empreendo e tudo, chegar e falar o que deve ser feito, você que já passou por esse caminho. Mas para aquele enfermeiro que tem aquele profissional, não digo nem só enfermeiro, aquele profissional de saúde que visualiza, anseia um contexto diferente, um universo diferente na sua vida profissional. Que difícil. É difícil, né? Que pergunta difícil. É difícil, eu sei. É que assim, eu hoje me vejo num contexto de enxergar a profissão de uma forma diferente. Então, as coisas que me atraem para ser a profissional que eu sou
talvez não sejam as mesmas que vão atrair essas pessoas Exato. que estão começando. Então, por exemplo, eu já fui uma enfermeira que dependeu de salário. Então, nossa, aqui tá me pagando mais, então eu vou lá. Eu vou lá. Ah, mas você vai trabalhar com um negócio que... Vou trabalhar com clínica médica. Me especializei em hemato. Por que eu vou trabalhar com clínica médica? Eu quero trabalhar com oncologia, com câncer, com transplante de medula. Ah, mas na clínica médica estão pagando mais, então eu vou lá. E uma coisa que sempre me incomodou muito na área hospitalar, principalmente no noturno, que quem já foi do noturno sabe... Eu já fui. Que todo gato é pardo, né? Com certeza. Era aquele famoso, você precisa resolver qualquer situação. Então, eu sempre brinquei, ninguém vai acordar o ortopedista para fazer uma avaliação ginecológica numa moça no pronto-socorro. Sim. Porque ele é o único médico que tá ali. E aí? Ninguém vai acordá-lo. Porque ele não é ginecologista. Ele é ortopedista. Então, ninguém vai chamar ele. Ah, mas ele é o único que tá ali. Mas eu vou ter que ir atrás de um gineco. Ninguém vai lá. Ninguém vai chamar um médico especialista em transplante para liberar uma prescrição de quimioterapia. Não vai. Mas o enfermeiro, ele precisa fazer tudo. Tudo. E a gente aceita fazer tudo. É esse contexto que eu bato de frente A gente sempre. aceita fazer tudo. Então, É pra não sair dali, o que me pedirem eu faço. Não incomodar o outro, né? Que tem como função estar ali. Isso. Né? É a mesma coisa, você vai chamar o médico 3 horas da manhã para ir ver uma arritmia. Ou então chamar o hospitalista, porque o paciente lá da clínica médica do 3º andar tá com dor. Às 2 da manhã, né? E o médico da equipe não deixou medicação. E aí? É sobre isso, né? A zona a zona de conforto dos outros profissionais estão validadas no contexto onde o enfermeiro está. Exatamente. Porque a gente assume responsabilidades que a gente resolve, mas não deveria. Exatamente. Mas se der um problema... A culpa é do enfermeiro. Você. A culpa é do enfermeiro. Porque você não chamou. É. Porque você não fez. Você não... Então, esse contexto hospitalar era uma das coisas que mais me desconfortava, né? Então, se você for pensar, que todo mundo fala, currículo, qual é o seu currículo? Né? Eu sou Ana, formada em técnica, sou enfermeira. O que você fez de pós-graduação? Eu sou hematologista. Eu fiz hematologia e terapia celular. Eu trabalhei por 8 anos exclusivamente com transplante de medula óssea. Estava na minha zona de conforto gigantesca, né? Então, assim, nada me assustava ali. Nada me desconfortava. Dificilmente tinha uma situação que eu não sabia lidar. Caramba. Né? Mas por quê? Estudei e Se preparou para aquilo. E, na verdade, eu também vim por um caminho meio torto, né? Que eu não fiz a pós-graduação. Eu fiz a titulação. Então, eu fiz prova de título. Eu tinha 3 anos de experiência. Fui até um congresso, escrevi e fiz uma prova, que foi, acho que, a prova mais difícil da minha vida. Pegou todo o conhecimento que tinha e que não tinha ali, né? A prova mais difícil da minha vida, porque, querendo ou não, quando você fala de hemato, você tem hemoterapia e hematologia, que são 2 áreas diferentes. Eu trabalhava muito com hematologia, mas a hemoterapia, para mim, era meio obscura. Então, eu tive que estudar legislação de banco de sangue, que era uma realidade que eu não trabalhava, porque a prova era título de hematologia, hemoterapia e terapia celular. Então, eu precisava dominar as 3 áreas para conseguir passar na prova para ter o título. Sim. Então, assim, eu me incomoda essa coisa do enfermeiro preso na pós-graduação exatamente por isso. Porque você não vai usar. Limita. Acabou. Não, e você não vai usar. Isso. Porque se você se formar em neonatologia e alguém disser pra você que a vaga é pra UTI pediátrica... Você vai. Você vai. Exato. E aí, o que você fez com a sua pós-graduação? Você só aprendeu pra ter ali no seu currículo. E toda vez que as pessoas perguntam mas que pós? Não, bagagem, gente, bagagem. Você precisa ter uma pós-graduação, obviamente, porque a maioria das vagas pedem isso. Pedem, solicitam. Mas a grande maioria te pede 2 parâmetros. Ou que você tenha experiência, ou que você tenha pós-graduação. Então, se pode ser um ou outro, quer dizer que elas têm o mesmo peso. Sim, e às vezes até maior. Né? Exato. Na hora da entrevista, quem já vivenciou vale muito mais do quem acabou de sair de um curso de pós e tá 2 anos formado sem experiência naquela área. Isso é fato. Exatamente. Aí é o que eu brinco que, assim, a gente se desvaloriza, né? Então, quando eu aceito qualquer situação, seja por dinheiro, seja porque é perto de casa, seja por qualquer contexto que for, a gente passa a se desvalorizar. Sim.
Porque a gente valoriza, por exemplo, eu vou chamar o ortopedista nas situações ortopédicas, vou chamar o gineco nas situações... vou chamar o cirurgião. Então, você tem lá neurologista e neurocirurgião. Se o cara fez uma cirurgia, você nem vai ligar pro neurologista, você vai ligar pro neurocirurgião. Direto. Os dois são neuros. Não, mas espera, o cara fez cirurgia. Então, por que a gente tá lá fazendo meu plantãozinho na clínica, sei lá, na clínica cirúrgica, porque eu sou enfermeira de clínica cirúrgica, alguém liga e fala, o enfermeiro do PS faltou, você tem que descer. Desce pra cobrir. O enfermeiro da ginecologia faltou. O dia que foi mais tenso pra mim, assim, que eu acho que o meu estado de espírito ficou tão agitado que até o universo acabou me facilitando. Foi o dia que me ligaram e falaram, você precisa subir pra cobrir ortopedia. E eu nunca tive afinidade, porque eu tenho uma questão profissional. Acho que a minha maior dificuldade é lidar com a dor do outro. A dor que eu não consigo resolver. A dor que a gente resolve é fácil, mas as dores ortopédicas e oncológicas, né? Eu sempre lidei com a dor oncológicas. Né? Elas marcam mais. E é uma coisa que você não consegue resolver. E aquilo vai angustiando a outra pessoa como se você não quisesse resolver. E você já não tem mais pra onde ir. Então eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer na ortopedia? Aquelas gaiolas, aquelas camas que tem... Não sei mexer nisso, não... Eu vou passar uma noite lá que eu não tenho uma chefia pra pedir apoio, um médico se eu precisar. E eu fui subindo, eram 3 andares pra cima. Eu falei, eu vou de escada pra ir bem devagar. Pra tentar chegar bem lá em cima. Pra chegar minimamente sem essa cara de eu não queria estar aqui. E aí, adiantou? Quando eu cheguei na unidade, me ligaram e falaram, não, desce porque você vai ter que ir pra UTI cardiológica. Eu falei, graças a Deus. Obrigada, universo. O universo te ouviu. Ouviu sua angústia. E a pessoa fala, nossa, mas você preferiu deixar a ortopedia, que são 10 pacientes clínicos que iam dormir pra ir na UTI cardiológica? Sim. Porque é isso que eu sei fazer. E é isso que eu me sinto bem fazendo. Então, eu não ia ser uma enfermeira 100% ali, né? Então, eu ia fazer o basiquinho só pra passar as minhas 12 horas e ir embora. Entendi. Né? E a gente se desvaloriza muito. Então, quanto profissão, né? Então, cobrar dos outros profissionais essa valorização, às vezes me incomoda. Porque eu falo, gente, mas nem vocês se valorizam. Vocês aceitam qualquer coisa. Aí a pessoa fala, nossa, mas você ganha bem? Eu ganho o suficiente pra experiência que eu tô tendo. Independente do que for. Eu já fui uma enfermeira que precisou trabalhar para ter dinheiro. Ter dinheiro. Naquela época que eu tava em 2 empregos, era isso. Eu falo que são metas. Quando você se enfia nessas loucuras, né? Você precisa ter objetivo. Foram 8 meses. E eu falo que eu só vou fazer aquilo de novo se a cartinha do Serasa chegar na minha casa. Não vai chegar. Não. Hoje em dia não mais. Mas era um contexto em que qualquer coisa tava bom. Mas a gente vive uma vida de qualquer coisa tá bom simplesmente por um renome de hospital. Então, um hospital que tem mais nome, ou um hospital que me paga melhor, ou um plantão que me conforta mais. Eu deixo toda a minha bagagem de lado e assumo algo só por esse prazer. Então, e aí eu vou cobrar das pessoas valorizarem não tem como ter valorização. O meu currículo. Exato, não tem como ter valorização. Começa lá dentro, intrinsecamente. Ana, voltando pro campo, produção, eu sei que você tem pergunta aí, já me falou que tem, mas eu quero só tirar uma dúvida. Quais são as principais lesões que as meninas têm ali jogando bola? Desde as categorias inferiores aí a 13 anos, né? Mais ou menos. A de base, 13 anos até. É que no adulto você não vai, no profissional você não participa, né? Sim. Aí você não vai no campo, no jogo. Isso, eu não fico no jogo. Nos treinos eu estou lá sempre. Tá, mas no jogo acontece a mesma coisa das outras categorias? No jogo do profissional? O jogo da base eu também não vou pra campo. Ah, você não vai no jogo, você fica ali... Jogos. Só nos jogos, nos treinos? Isso, nos treinos eu vou 100%. Todos? Isso, sempre que eu consigo estar junto, a gente tá lá. Né? Então, o Sub-15 normalmente eu acompanho full time a semana toda, porque é o primeiro, né? A não ser quando eu tenho que levar as meninas pra fazer algum exame, mas normalmente eu tô lá. E aí, o 17 e o 20, eu fico, né, alguns jogos, alguns treinos eu vou, alguns treinos não. E o profissional, eu acabo indo aí umas 2, 3 vezes por semana, mas nos jogos, eu sempre vou pro bastidor. Entendi. Fica aguardando ali. Fica a trabalho, mas de stand-by. Isso. E aí, cada pancada no campo é uma dor no coração da enfermeira. Se sente lá, né?
O meu marido fala que é muito engraçado assistir o jogo agora comigo. Porque agora eu tô tranquila, é gol, que bom. Aí alguém dá um carrinho, você já faz... Nossa, pegou. Ai, minha menina, pelo amor de Deus. E são mais torções mesmo, coisas comuns, ou tem alguma coisa muito diferente, assim, que é possível de acontecer? Essa que você falou do infarto, isso pra mim é novidade. A gente sabe que pode acontecer, mas você imagina, caiu, deve ter ali algum componente que ninguém sabia. É isso, normalmente a gente vai pensar que é, né, alguma cardiopatia que a gente perdeu. Sim. Raro, muito raro a gente acompanha elas anualmente e pela legislação elas precisam fazer um eletrodose de derivações. Uma vez ao ano? Por ano? Uma vez ao ano. A gente faz muito além disso, né? Então a gente, pra base, a gente acompanha eletrodose de derivações repouso, esteira e ecocardiograma. Então a gente faz os três e pro profissional a gente troca a esteira pelo ergo espirométrico. Nossa. Então assim, elas têm se tiver uma coisa vai aparecer. Exato, então é muito difícil. Em relação à lesão corriqueira de treino ali, normalmente são os impactos, né? Então a gente tem ali os traumas por impacto, então às vezes joelho com joelho, ou às vezes torção, então às vezes vai pisar na bola, pisa de mau jeito, então a gente tem bastante torção, tem bastante impacto, né, traumas por impacto, e as escoriações. A escoriação a gente tem de todos os tipos. Quem acha que grama não rala? Todos os tipos possíveis e imagináveis, e quando a gente faz treino no society, né, porque às vezes a gente faz treino das meninas no society, aí é pior ainda, que a sintética... Nossa, muito pior. Pior, né? Muito pior. Tem aquelas borrachinhas ali também. Exatamente. Aí ali tem bastante escoriação. Então, as meninas mais novas gostam, né, de aprender os carrinhos. Então, vira e mexe, elas se aventuram nos carrinhos. E aí, elas voltam com bastante escoriação. Bolha, a gente tem muita, né? Então, essa questão de bolha, a gente é sempre Tem meninas que já têm uma propensão maior, então, que tem uma sudorese maior. Então, acaba que o pé fica, né, mais... Vira aquele pé de trincheira que a gente brinca. Cheio de marca ali. Que aí já fica mais judiado e a gente precisa correr atrás disso. E aí a gente tem as lesões cirúrgicas, né? Que são mais raras, graças a Deus, mas que eventualmente podem acontecer. Vocês já tiveram que, nesses check-ups aí anuais, que falar, olha, você não pode jogar mais, você tem aqui uma cardiopatia, você tem aqui alguma questão, já teve que dar uma notícia dessa para uma das meninas? Na minha experiência, não. O que a gente tem é uma menina que tá acompanhando pós-Covid. Que ela fez uma miocardite. Nossa, ela desenvolveu uma miocardite pós-Covid? Quantos anos? 6 meses afastada, tá com 17. Continua no clube? Sim, tá treinando? Tá fazendo, já voltou agora, mas eu levei ela para fazer o último exame de 6 meses pós, que aí, né, pela legislação que eles estabeleceram lá, pela clínica, 6 meses pós, depois de exames normais, pode voltar. Então, ela estava fazendo o último exame pós-miocardite, pós-Covid. Entendi. Ana, e no masculino, tem enfermeiro também? Tem enfermeiro também. Como tem enfermeiro no masculino se eu nunca vi? Não pode ser um negócio desse. Tem o masculino um pouquinho diferente, tem o enfermeiro na base e tem o enfermeiro no profissional. Eu acho que a demanda, né, deve ser bem maior. A demanda de meninos é muito mais alta, né? Então, a base masculina é o triplo da base feminina. E eles têm categorias bem inferiores, tipo sub-11, né? Bem mais novinhos, né? Isso, e o volume de meninos é muito maior. Então, é uma demanda separada. Tem um profissional na base e profissionais no profissional. E a rotina é basicamente a mesma? Ou tem algumas coisas, tem algo de diferente? Ele sempre brinca comigo que ele acha que eu trabalho mais que ele. Sério? Eu tenho mais meninos, mas eu acho que você trabalha mais. Eu acho que as meninas têm esse perfil um pouco mais dependente no sentido, né? As meninas são mais, né? Frágeis no sentido... Não frágeis fisicamente, mas a gente tem as questões menstruais. A gente tem a perda sanguínea, que aí tem mais anemia, tem um aporte, né, de oxigênio diferente, tem a questão da mudança delas antes de menstruar e depois de menstruar, e tem toda a questão hormonal. Então, a gente tem uma rotina maior com elas nesse sentido do que dos meninos, né? Que os meninos têm uma rotina mais básica e as meninas a gente tem que incluir a ginecológica. Então, acaba tendo uma demanda, né, que diferencia. Mas, no geral, os meninos também são alojados, então isso também fica a cargo dele, acompanhar todos esses meninos alojados. Entendi. E aí o volume é bem maior. E ele brinca que eu trabalho mais, mas eu acho que a gente tá ali, ó. E fica no mesmo CT? Todo mundo? Não? Ó, a base masculina fica ali no Joaquim Grava mesmo, que é ali na Portuguesa... no Tietê, na rodovia Ayrton Senna.
Sim, sim. né? Ali na Parque Ecológico do Tietê, na verdade, né? E o feminino, a gente fica ali no Parque São Jorge. Parque São Jorge, base, lá fica a base ali mesmo. Mas o profissional treina no mesmo CT da base masculina. Da base masculina? O profissional feminino. Então você acompanha lá quando tem. E aí vê os jogadores, vê todo mundo. Os do profissional, não. Não. O profissional masculino treina em outro CT. Olha só. Pode deixar ninguém ver mesmo. Então, escondidinhos. Produção, vou perguntar o que você me perguntou depois, viu? Um pouquinho antes, viu, Joe? Se a gente consegue ingresso pra assistir algum jogo. Que você é cara de pau. O feminino a gente sempre consegue. Aí, ó. O feminino sempre consegue. Pronto. Acabou. Ana, pode ter certeza. Eu vou assistir. E já que é família, vou levar todo mundo. Levar meu velhinho lá pra assistir o jogo. Feminino meu pai é flamenguista, mas ele gosta do Corinthians. Feminino é uma delícia de ver, delícia de acompanhar. Eu brinco que parece um jogo mais leal, sabe? Entendi. Uma coisa... O pessoal fala que é um jogo chato, mas na minha concepção é um jogo mais leal. Você percebe que elas têm uma igualdade, né? Masculino, às vezes, você percebe um pouco mais de superioridade no time, que o pessoal ainda fala, mas também ganhou do XPTO. Das meninas, a gente também tem alguns times que são... Mas hoje em dia, tá crescendo bastante, então elas estão em mais igualdade. Então parece um jogo mais leal. A visualização tá diferente agora, né? E assim, confesso que eu não acompanho. A gente começou a acompanhar quando tem jogo da Seleção Brasileira Feminina, que você vai torcer e tal. Mas eu nunca fui em estádio assistir jogo feminino, sempre soube que existia essa categoria, assim. Mas o campeonato tá rolando agora, tá tendo feminino ou não? Sim, a gente tava em data FIFA, né? As meninas acabaram de voltar, porque a gente teve o She Believes 2024, que foi uma mini competição, né? Na verdade. Interna aqui? Não? Fora. Fora? Fora, a Seleção Brasileira, elas jogaram. E você acompanha? Sim, não acompanho elas, porque aí é pela CBF. E eles têm todo o aparato lá, né? Outro momento, né? Então, elas foram pela CBF, algumas nossas foram convocadas, então é aquele apanhado igual a Seleção Brasileira, masculina ou feminina também. Então, o técnico escolhe lá meninas que estão se destacando em cada time, em cada posição. A gente teve vários atletas que foram, gente da nossa comissão técnica também foi, né, convocado para ir. E elas voltaram agora. Então, sempre que tem data FIFA, o calendário... muda, né? Pausa, né? Então, é igual no masculino. Sempre que tem data FIFA, pausa o calendário. Elas voltam a jogar agora, sexta-feira. Sexta-feira agora? Sexta-feira agora. Amanhã, no caso, né? Amanhã, no caso, exatamente. E quando vai fora de São Paulo, você acompanha? Vai junto? Sempre que eu posso, eu vou. Mas não é uma obrigatoriedade se for... o pessoal do departamento médico, que a gente chama de núcleo de saúde e performance. Entendi. Então, se o médico e o físio forem, eu não preciso não obrigatoriamente tem necessidade estar lá. De ir. Isso. Eu iria em todos. Eu normalmente, sempre que eu consigo, eu vou. Por exemplo, amanhã em Santos, só que o jogo é muito tarde, né? Então, não sei se eu vou ainda. Ainda tô aí, não. Talvez sim, talvez não. Mas sempre que eu posso, né? Sempre que os jogos são aqui, independente do horário, independente se na Fazendinha ou na Neoquímica, eu sempre vou. Né? Porque é uma experiência, assim, sempre única. Né? Todo jogo é um jogo, toda situação é uma situação. Então, para mim, é sempre um ganho. E a equipe, né? Fazer parte ali, ajudar a cada ponto. Então, ajudar no atendimento ajudar enquanto o físio tá fazendo liberação, se ajudar a fazer uma botinha. Então, legal. Porque querendo ou não, são 30 meninas com 30 demandas e um fisioterapeuta. Então a equipe multi tem que funcionar ali, a parceria, exato. Todo mundo no corre-corre, né? Então, sempre que eu posso eu vou, mas não obrigatoriamente o enfermeiro ainda não precisa ir. Entendi. Quem sabe no futuro a gente vai precisar, vai ser necessário, vai ter que ter 3 enfermeiras lá e eu já vou mandar o meu currículo. Produção, pergunta? Eu queria puxar o ponto que você falou das lesões, né? A gente sabe que um dos problemas maiores do futebol feminino é a infraestrutura, né? Tem bastante... Infelizmente, meninas, mulheres que podem dar uma vida muito melhor para a família, mas infelizmente ainda não chegam no nível do masculino. Eu gostaria de saber se as condições de campo também influenciam muito nessas lesões. E só que o Lincoln já tirou minha pergunta, que era para saber qual que eram as maiores lesões que acontecem. Então eu vou fazer o contrário. Qual que é... Já teve uma situação em que uma jogadora experiente ali deu um pouco mais de trabalho para solucionar ali alguma questão, algum trauma, alguma coisa do tipo? Respondendo a sua primeira pergunta, em relação... E já me perdi aqui, que agora já fiquei pensando na segunda situação. Então pode responder a segunda, depois a gente transforma. Eu acho que
Em relação a mais dificuldades, são as questões cirúrgicas, né? Quando a gente tem alguma atleta que tem alguma lesão ali, principalmente em treino, que demanda cirurgia. Então, já acompanhei algumas, Nossa, isso também é nosso cirurgia? papel. Sim, isso também é nosso Aliás, papel. cirurgia é em treino. Lesão Então elas treinam de em verdade treino, mesmo, sim. né? Não é brincadeira, não. É real, e a maioria acontecem mais lesões, né, de gravidade nos treinos por causa da intensidade do que nos jogos, né? Então, questão cirúrgica é sempre um tormento, porque claramente é um problema. Então, por exemplo, a LCA, que todo mundo conhece, Nossa. todo mundo fala do bendito do ligamento cruzado anterior, Nossa. que eu falo que se alguém inventar uma prótese disso que fique por fora sustentando, vai ficar milionário. Porque não difere dos meninos, né? Elas também têm esse risco por causa dos impactos, por causa da mobilidade do jogo. Então, sempre que é cirúrgico, a LCA são 9 meses fora. Pra começar a brincadeira, né? E se correr, tudo bem. Né? Então, assim, Se correr, tudo bem. imagina você tirar uma atleta 9 meses, você quase apaga ela do histórico, né? Ela vai sumir aí dos campos, ela não vai ser vista, não vai ser convocada. Não. Então, assim, é muito complicado. Psicologicamente é muito ruim pra Você ela. Né? precisa ter um apoio muito forte. Essa atleta precisa estar muito bem triada no sentido de onde eu estou e onde eu vou chegar. Porque é muito difícil. Você tira um atleta e depois são 9 meses de recuperação. Até você voltar a fazer transição, para depois você voltar para campo, para depois você voltar a jogar. Um aninho e pouquinho pra, Um ano fora, pra começar. Né? Acho que não é novidade para ninguém, porque tá aí na internet toda. A Letícia Isidora, goleira, que rompeu a LCA agora, e aí ela ficou fora do campeonato, ela não jogou a final lá, Nossa. que as meninas ganharam, ficou fora do brasileiro, que é o que começou agora, e ficou fora das Olimpíadas porque ela estava convocada. Meu, e Então, como é que tá a assim, cabeça? Como é que fica, né? É um momento que precisa de um todo, né? Você precisa da equipe toda muito bem alinhada para ajudar a apoiar nesse momento, porque quanto melhor ela tiver mentalmente, melhor a recuperação, mais rápida a recuperação. Mas é um aninho aí que vai passar com E a ela gente. fica no clube, todo o suporte do clube nesse período todo, 100%. Independente do contexto, 100%. Né? Essa questão cirúrgica também é uma responsabilidade nossa, né? Então, a gente acaba fazendo aí um contato com a equipe cirúrgica para entender agendamento, para tentar acelerar isso, porque quanto antes faz a cirurgia... Melhor. Mas, né, antes ela volta, né, o atleta volta. Então, a gente acaba fazendo esse link, acompanha o processo de internação. E essa, ironicamente, aí eu tive a oportunidade de pedir autorização, porque eu falei que eu tô desenvolvendo minha cara de pau, né? De pedir autorização para assistir a cirurgia, que para mim ia ser uma experiência, né? E o médico que fez a cirurgia autorizou e foi, assim, fantástico. Eu fiquei... Ana, você é enfermeira do Corinthians. O que você pedir, você consegue. Que isso? E foi uma experiência super legal. Então, acompanhar e aí depois acompanhar o pós-operatório. Que aí é enfermagem 100%. Sim. Curativo, retirada de ponto, né? Todo o tratamento medicamentoso. Então, desde antibiótico, profilaxia, analgesia. Então, acompanhar, mandava mensagem, como é que tá? Muita dor, pouca dor, tá segurando com X remédio? Não. Então... passa pro outro. A gente tem atletas que têm uma condição aí um pouco mais sensível em relação à orientação, estudo, aprendizagem. Sim. Então, tem contexto, atleta, né? que eu no pós-operatório, eu ligava de 6 em 6 horas. Tomou remédio? Oi, Chuchu, tudo bem? Ó, caixinha laranja, tem que tomar um agora. Daí, 6 horas, meu celular despertava. Oi, tudo bem? De 6 em 6 horas, por 5 dias, durante toda Queridos, a terapia. isso é a essência da enfermagem, né? É sobre isso que a gente fala. Aonde você consegue usar essa empatia, usar essa... priorizar ali mesmo o teu cliente, o teu paciente, colocar no centro da atenção para gerar valor. Exatamente. Né? Impressionante. E até no campo isso é capaz de ser feito. Exatamente. Que legal. E eu brinco que... o pessoal pergunta e quer saber e fica com aquela sensação de não, eu vou lá, vou aparecer na Globo, dando água lá no meio do campo. Esquece. Não tenho essa pretensão. Primeiro que eu não gosto. O meu marido falou, nossa, vai num podcast. Vai, no podcast Passagem de Plantão, ela vem. Porque eu sou uma pessoa, eu sempre fui mais tímida e tal. Eu falei, vou, não tem problema, vou sim.
Aí ele não tem essa pretensão, mas ao mesmo tempo as pessoas esquecem que não é só isso. Então, por exemplo, Sim. Correr no campo para ajudar a pegar bola, né? Ajudar, porque isso muda o treino delas. Então, se tem alguém que tá devolvendo bola, você perde menos tempo. Então, o preparador físico, ajudar o preparador físico simplesmente devolvendo bola onde elas estão, né? Dando água. Então, assim, tem muita gente que não vai querer isso na vida. Ficar carregando trave. Eu sou enfermeira, vou ficar carregando trave. Não, vou carregar trave. Faz parte do contexto. Isso melhora o condicionamento dela. Então, isso é meu papel. E essa é a sua preocação. Eu tô aqui pra que ela jogue melhor. Se isso vai fazer ela jogar melhor, esse é o meu papel. É ajudar a carregar a trave, é ajudar a carregar a bola, né? Então eu brinco que uma das meninas caiu, teve um trauma de treino, na verdade era um amistoso, e pequena, jovenzinha, aquele desespero de não saber se tinha quebrado, se não tinha quebrado, o que ia fazer. E aí eu pus ela no colo e atravessei o campo com ela no colo, porque a gente, né, no contexto não tinha maca para conseguir atender ali, porque, querendo ou não, infraestrutura. Nossa. Né? O feminino já é um pouco diferente do masculino. A base, então... Nem se fala. Né? Então, a gente tem tudo ali, é muito choradinho, tudo é muito... Até os recursos Sim. nisso são Sim, são bem controlados, diferentes. são diferentes? São bem diferentes. Ainda é bem diferente. Mas, olha, que ela fala a questão do preconceito porque é menina jogando e tal... Enfim, se por acaso essa questão dos recursos ali não fossem direcionados para tentar melhorar, otimizar, elevar o contexto ali das atletas, consequentemente não estaria uma visualização melhor? Ou eu tô ficando louco, tô falando uma bobagem? Não tá. As meninas brincam que elas são a cara do futebol por isso, né? Então, nesse último jogo que elas bateram um recorde de público na Neoquímica, é exatamente para trazer isso. Porque, em geral, os jogos são menos vistos, então tem menos público, então tem menos arrecadação. Então, a gente vai gastar tanto assim, mas olha o que traz de retorno, nem é tanto assim. Não, peraí, essa conta que é feita, né? E aí essa conta que não fecha. Então, quanto a gente vai gastar, mas quanto elas vão trazer de retorno, quanto elas vão trazer de patrocínio, quanto elas vão trazer... Então... A maioria dos times ainda não tem essa visibilidade, né? Felizmente, talvez eu só tenha a oportunidade de estar no Corinthians hoje, como enfermeira, porque o time feminino do Corinthians conseguiu uma visibilidade, mostrar que também traz retorno, que também traz patrocínio, que também enche com quase 40 mil a Neoquímica Arena num jogo feminino, né? Então, é essa visibilidade que as meninas estão conquistando e que de recursos vai no mesmo balaio. Então, às vezes o pessoal fala, nossa, mas só no Corinthians tem enfermeiro, nos outros não tem? Tem que ver o que eles têm de recurso para trabalhar, Sim. porque às vezes eles não têm nem o básico do básico. Né? Então, qual é o recurso que eles têm? Às vezes, gastar com um profissional desse, eles não conseguem ver... O retorno que dá. Exato. Essa é a diferença. Então... se os enfermeiros não se mostrarem o que ele traz de benefício, então o que eu consigo... Tem no enfermeiro no esporte, o que eu consigo melhorar? Isso. Oxe, então talvez seja bom ter um enfermeiro aqui. Então eu tenho alguém que se responsabiliza pelas meninas, que leva para fazer exame, que traz o exame, que vai atrás de retorno, que leva para... que encontra médicos dentro do convênio que consigam atender... porque consultas são sempre muito caras, que vai atrás de reembolso, que resolve isso. Opa, peraí, então talvez seja legal ter um enfermeiro aqui, né? Pela visibilidade, talvez seja essa a oportunidade que aparece ali. Mas nem todo clube tem isso, principalmente no futebol feminino. Talvez no futebol masculino tenha alguns aí escondidos que a gente vai começar a descobrir. Você falar pra mim que no masculino sempre teve ad eterno, eu falei, nossa, então não é uma novidade, é eu que não tô sabendo ver as coisas. Exatamente, então pode ser que em algumas outras áreas aí eles ainda estejam, mas é aquele famoso fazer o nosso papel. Então, a enfermagem precisa sair do papel e sair realmente. Então, mostrar o que a gente faz para todo mundo ver, valoriza o que a gente faz. Então, às vezes, outros clubes nem sabiam que, se a gente tiver um enfermeiro, ele pode fazer isso, isso e isso pra gente. Olha aí, nossa, a gente tá gastando com um profissional do auxiliar administrativo para ver convênio com outro auxiliar para levar. Sendo que uma enfermeira que pode fazer isso aqui também vai ser parte do contexto dela. Exatamente, que ela vai trazer. Então, a gente tem médico só 2 dias
tem que contratar um terceiro, a gente sabe, né? O Por custo. contexto social, com contexto profissional, que eles têm um custo mais alto e, será que se a gente invertesse essa mesa, a gente não conseguiria ter uma qualidade maior, né? Qualidade e financeiramente você ser Sim. mais rentável, Sim. né? Mas é o que eu brinco, a gente precisa saber colocar isso, mas a gente também precisa aceitar todo o contexto, né? Eu brinco que eu só tô ali porque eu sou atleta, eu gosto disso. São as Sou amadora, realidades, né? mas eu não atravessaria, por exemplo, com uma atleta no colo se eu não tivesse minimamente condicionamento Preparo. físico. Eu, então, com uma cirurgia no tornozelo recentemente, eu que ia ser carregado. Então, tem todo um contexto que a gente precisa, assim, identificar também. Porque não adianta só porque é legal, eu quero porque é legal, porque tem muito bônus, mas o ônus também não é tão Vem levezinho, junto. não. Né? Então, eu brinco que a gente nunca trabalha, como qualquer enfermeiro, Sim. a gente nunca tá preso ali nas nossas 44, 40, 36, Isso 30 horas estende. semanais. E se você não tá disposto a isso, no esporte é muito difícil. São 103 meninas que dependem da minha atenção, porque eu sou o que elas têm de referência de saúde. Então, se elas espirrarem 3 vezes, elas vão me mandar mensagem. Se elas estiverem com muita cólica, elas vão me mandar mensagem. Se elas estiverem brincando de altinha na rua e ralar o pé, elas vão me mandar mensagem. Então, se a gente não tá disposto a isso, não dá pra Esquece. encarar, Esse não. universo não é pra você. Não é. É sair dos contextos aí da zona de conforto e tentar visualizar o que a gente já falou insistivamente aqui dentro, né? Insistentemente, na verdade, aqui dentro. Tem que ter a visão para o que realmente necessita e o que você quer de verdade. Exato. Qual que é o seu nível de valorização, né? Produção, eu vi que você levantou a plaquinha. Então já posso agradecer? Uma pena, né? Porque a conversa tá maravilhosa. Eu posso só fazer mais 2 só? Manda ver, Joe. Você permite? A gente sabe e a gente percebeu aqui no papo que seu currículo é bem extenso. E como eu queria saber de você, como que você vê, né, a importância, então, de ter uma educação continuada na área da saúde, e principalmente agora em relação a atletas de alto rendimento, né? Como que você encara essa importância de sempre estar se educando novamente? Olha, esse aí é o meu perfil profissional. Eu vou dizer que eu fiz docência em ciências da saúde porque eu nunca entendi como o enfermeiro se estabiliza profissionalmente dizendo eu tô Já sei. confortável. Né? Não dá. Eu nunca Não fiquei dá. confortável. E eu brinco que o pessoal fala, as skills agora estão na moda, né? Mas as hards a gente ensina. A gente ensina. Então, eu tenho um currículo bom, eu sei fazer, eu sou ótimo de punção, tudo bem, show. Mas as softs que vêm aí fazer diferencial de cada profissional. Mas o currículo, a bagagem muda muito. Né? Então, eu acho que se você hoje sabe uma técnica de punção, amanhã mudou o dispositivo. Sim. Não Novo treinamento, então você novo não processo, sabe mais. não sabe. Porque com esse dispositivo você tem que puxar para trás, aquele dispositivo você aperta o negócio para frente. Então você já não sabe mais funcionar. Então, hoje eu faço hemodiálise contínua numa máquina que é XEW, amanhã a empresa vem e traz a XYZ. Hoje você vai usar... Você não sabe mais Exatamente. mexer. Ainda mais diálise, que muda constantemente. Vários perfis de máquina. Você já não sabe mais mexer. Exato. E no esporte é isso. Hoje eu brinco que eu estudo o mesmo tanto que eu sempre estudei. O pessoal fala, mas é mais fácil, tá lá, ambulatório, de pirona, um remédio pra cólica, Mas eu preciso entender, eu me obrigo a entender. Por exemplo, o processo de recuperação de uma reconstrução de LCA. Sim. E aí o doutor fulano faz de uma forma, o doutor ciclano faz de outra, e aí uma técnica cirúrgica de um jeito, com a recuperação de um jeito, a técnica é outra, com outra coisa, e amanhã talvez eles mudem tudo e apareça uma nova técnica de reconstrução de LCA. Vamos começar hoje. Exatamente E isso. aí muda, não é mais 9 meses, agora são 2, e se eu tiver estacionada, a saúde não estaciona nunca. Nunca. Todo ano tem brinco. coisas novas. Na época da pandemia, isso ficou tão claro pra mim, tão visível, porque a primeira semana era assim, ninguém põe máscara pra não assustar os pacientes. Segunda semana, ninguém sai sem o face shield e 2 tudo. dias depois, todo mundo tem que pôr máscara. 3 dias depois,
N95. 3 dias depois, face shield, óculos e roupa de banho. E trata com o quê? Prednisona. Amanhã trata com o quê? Anticoagulante. E agora trata com o quê? Com os dois. E agora? Agora trata com imunomodulador. Agora trata... Gente, todos os dias era uma novidade. Todos os dias era uma coisa nova. Todos os dias... E é isso, a saúde é isso. Todos os dias é uma coisa nova. Então, o currículo é fabuloso. Se você souber aproveitar o seu currículo. Se você souber se atualizar. Porque senão ele estaciona. Esse meu currículo provavelmente é assim desde que eu parei de fazer pós. É o mesmo. É o mesmo. Mas eu já não sou mais a mesma. Exatamente. Né? Conhecimento é diário. Disso aí, já vim, né, buscando atualização. Hoje eu estudo muito, porque esporte é uma área nova para mim, né? Então, sei muito de emergência, sei muito de atendimento de ali, a CLS, BLS, show de bola. Me sinto confortável, mas não me sinto confortável em lesões esportivas. Não cuidava de lesões esportivas. Não me sinto confortável em saúde da criança antes da menarca. Sempre cuidei das meninas depois disso. Então, preciso entender o contexto delas antes disso. Então, e são contextos diferentes. Quem fala que não são contextos completamente diferentes. Ciclo, hormônio, a mulher muda. Exatamente. É isso. Muda completamente. Eu falo por mim. Eu consigo entender hoje quando elas chegam assim, falam, hoje pra mim não dá. Eu falo, certeza que daqui X dia vai descer. Porque são aqueles 2 dias que você fica inválido. Cai lá, começa a cair estrogênio, parece que a sua vida tá acabando naqueles dias. E essa é a diferença de ter uma enfermeira que entende. A empatia vai no grau... Exatamente. Aí eu brinco com elas, eu falo, hoje você pode dar 10%, mas aí daqui 2 dias você volta no 6 aí. E você cobra isso também? Né? A gente precisa estar ali, né? A gente tem a psicóloga, tem tudo, mas todo mundo é muito, muito fragmentado. A enfermagem, ela tem a mesma cara em qualquer lugar, a gente só muda de endereço. Só muda de endereço. Aquele de quem está na beira do leito por 24 horas somos nós, é a mesma coisa. Exatamente, quem ali vê não o muda. contexto inteiro, então quem vê a clínica, a ortopedia, o psicológico, o ginecológico, é a gente. A gente une tudo e dispara. Essa menina aqui, todo treino tá chorando. Então, psico, já não é mais terapêutico, já passou a ser patológico esse choro aqui. Legal. Tá estranho. Físio, falou que não tá sentindo nada, mas tá errando o passo que nunca errou. Deve estar compensando a perna aí. Alguma coisa tá estranha, tem que puxar, né? Então, esse ainda vira o nosso link. Então, hoje eu preciso entender este contexto do alto rendimento. Então, eu brinquei que eu fiz uma postagem de exame laboratorial, que eu brinquei que a Ana do passado estaria com aquela menina no pronto-socorro, com um CK de 1095. Nossa. Pra mim, Ana do passado, Ana da cardiologia, é um cliente infartado. Acabou. Claramente. Agora não sabe que o muscular... Ana esportiva... é uma atleta que provavelmente teve um excesso de carga no dia anterior. Exato. E tudo bem. Então, se eu não estudo, eu continuo com os mesmos conceitos da Ana do hospital, que vai olhar aquilo e vai falar, nossa, gente, o que será que tá acontecendo com essa menina aqui? Olha isso, nossa, será que o coração... Gente, fez o cardiológico semana passada. E aí a gente vai entender o porquê que tem CK e CKMB, né? E por que a troponina tá aí pra vir tirar o diferencial. Exatamente. Né? Estudo. É isso. Não ficar na zona ali, eu faço esse, o meu mundinho é esse, mas não. Você sabe que uma coisa vai levar a outra no contexto que você tá relacionado, né? Saber que a menina precisa de sabonete porque a higiene tá ruim, faz parte, mas saber que exames laboratoriais vão alterar em cada fase da pré-temporada, durante da temporada, também. Em fase de jogo, também faz parte. Nossa. Fale, produção. Você quer falar que já estamos conversando há muito tempo, né? Não, eu sei. Também, não, mas tá dentro do... Eu só queria finalizar a minha última pergunta aqui com a Ana. Quais são os seus objetivos profissionais dentro do campo da enfermagem esportiva? Onde que você quer alcançar? Porque já deu pra ver que a mulher é objetiva e gosta de se valorizar. Bota objetiva nisso. Eu orgulho. Eu tenho uma enfermeira com uma postura dessa, eu fico lisonjeado. Eu acho que o meu maior objetivo hoje, né, Ana, que tá chegando na enfermagem esportiva, é fazer as pessoas enxergarem a enfermagem esportiva. Porque, pra mim, até alguns meses atrás, ela era tão embaixo, tão desconhecida quanto para todo mundo. E isso não é justo
Porque estar lá e perceber que existem profissionais que estão há anos fazendo um trabalho maravilhoso e estão escondidos nesse universo Exato. é muito injusto. Então, primeiro, dar visibilidade e voz para essa área. Né? E inspirar pessoas que gostam do esporte a procurar essa área. Né? É óbvio que a gente sabe que é uma área difícil, que é uma área restrita, mas eu brinquei que agora começaram a aparecer algumas figurinhas que eu falo, ué, gente, mas de onde vocês estavam? Você tava né? aí? E vocês já estão fazendo história, por que a gente não aparece? Então, acho que meu primeiro grande objetivo é esse. É aproveitar a bagagem que eu tenho e o desejo que eu sempre tive de pôr a enfermagem em destaque, porque eu falo, poxa, não é justo a gente não ter o destaque que a gente quer. A gente briga por tanta coisa, briga por 30 horas, briga por salário, briga por... Mas a gente não briga... Menos por valorização. Não briga. Salário não valoriza. Exato. Hora de trabalho não te valoriza. O que te valoriza é o reconhecimento das outras pessoas. Ah, é lindo, eu brinco lá no Sírio, o nosso ranço mundial era quando o paciente passava muito tempo lá com a gente fazia tudo por ele, aí ele agradecia, abraçava e tal, e aí não fazia um saque do médico deste quem que ganhava o vinho? O que exatamente. E eu falava, poxa vida, gente, mas tudo bem, a gente gosta de abraço, gosta, mas as pessoas precisam aprender, né, e que os enfermeiros se valorizem uns aos outros. É tão triste. Esses dias eu também vi uma postagem que alguém falou, as pessoas, às vezes a gente manda uma mensagem para tentar fazer um network, a pessoa já acha que a gente quer, né, invadir, né? A gente precisa quebrar isso, né? Por exemplo, eu não me sinto ofendida quando as pessoas me perguntam como eu cheguei aqui. Porque se eu cheguei, eu queria que várias pessoas conseguissem chegar, porque é aquilo que a gente estava conversando. Quanto mais procura e quanto mais o mercado tem competitividade, você força que aqueles profissionais queiram se manter ali. E melhorar. Porque se eu tô na minha zona de conforto e não tenho ninguém para disputar comigo... Acabou, vou me preocupar por quê? Tô tranquilo. Exato. Mas se existem mais pessoas, começam a aparecer mais cursos, mais evidência, mais lugares, e aí você automaticamente fala, não, pera, eu preciso ser o melhor no que eu tô fazendo, Sim. Porque aqui vai ser o meu lugar de fala. Né? Então, acho que o básico é isso. A minha intenção hoje na enfermagem do esporte, além de trazer qualidade para elas, né? E eu falo elas porque a gente sabe que o masculino tem lá suas regalias e elas, a gente precisa lutar muito por elas, por tudo, né? Até por ter um plano de saúde melhor, um hospital melhor que atenda, um exame de melhor qualidade. Tudo a gente luta, então lutar junto com elas por esse espaço. E eu sinto que é quase que um paralelo, né? O futebol feminino luta pelo seu espaço, assim como a gente na enfermagem também tá lutando junto para alcançar esse espaço no mesmo ambiente. Basicamente isso. Né? Então, e você conseguiu unir as duas coisas. A gente vem empurrando a sociedade para enxergar isso como... eu acho que eu me inspiro muito nelas, né? Nas meninas do profissional, o quanto elas levantaram essa bandeira de mostrar que elas são profissionais igual quaisquer outros e que elas merecem essa valorização. Eu acho que eu consigo olhar para elas e falar, poxa, a gente é profissional como qualquer outra, a gente merece esse espaço, merece essa valorização, a gente tem espaço para cuidar, não é tipo, é uma profissão que não tem o que fazer ali, só tá ali. Não, a gente tem um espaço imenso, a gente tem muita menina para cuidar, a gente tem muito menino para cuidar, a gente tem muita atenção para fazer, e principalmente nesse contexto que eles só têm a gente. Exato. Eles têm o clube. O clube precisa ser um lugar acolhedor. E não tem profissional mais acolhedor do que o enfermeiro. Nossa, que frase linda. Produção, essa frase vai pra thumb, viu? Pessoal, tivemos hoje com uma aula da necessidade de um enfermeiro em setores que a gente não imaginava. E hoje, com a Ana, enfermeira do Corinthians, a gente conseguiu validar que a necessidade do enfermeiro extrapola, ultrapassa, vai na frente de muitas vertentes, né, Ana? Então foi um papo muito agregador. Acompanhe conosco, pode colocar N perguntas, tá? Várias perguntas, a Ana vai responder todas para vocês, tá bom? E fico muito feliz em ter aberto mais esse horizonte, viu, Ana? E vou pedir para você repetir a última frase que você falou, que foi maravilhosa. Essa frase tem que ficar ali presa, fixa na mente de qualquer profissional da área da saúde.
Que eu falei que não existe profissional mais acolhedor do que o enfermeiro. Que coisa linda, isso me enche de orgulho. Muito feliz, já valeu o programa de hoje. Ana, muito obrigado pela sua presença, disponibilidade de estar trazendo esse conhecimento pra gente, viu? Obrigado pelo convite, pelo espaço. Eu acho que a enfermagem só ganha quando a gente compartilha, né? Quando a gente aprende a ouvir o outro, aprender com o outro e entender que a gente não tá disputando um espaço... Sim. A gente não tá na física, que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. A gente ocupa o mesmo lugar, a gente consegue caminhar juntos. Crescer juntos. E para encontrar a Ana nas redes sociais, quais são suas redes sociais, Ana? A rede social profissional da Ana é no LinkedIn. Então, é lá que eu falo sobre esporte, lá que eu falo sobre enfermagem esportiva. E a rede social da Ana, Instagram, é uma rede social pessoal, vocês vão ver muito sobre triatlon. Você é triatleta também? Sou triatleta, praticante amadora do triatlon. Além de tudo isso, você é triatleta? Sou triatleta. É corrida, natação e bike? Corrida, natação, bike, musculação pra dar aquela equilibrada, 2 treinos por dia, isso aí. Ah, Mulher Maravilha. Não tem 24 horas esse Não, dia, não tem. Ana, obrigado pela sua presença, a gente ficou muito feliz em bater esse papo com você, viu? Obrigada a você. Pessoal, Passagem de Plantão, curte, comenta, compartilha e esteja conosco no nosso próximo episódio. Ah, e aqui a produção tá me dizendo, vai estar tudo aqui no QR Code, tanto as redes sociais da Ana e também os links para conhecer um pouquinho mais sobre a vida do enfermeiro na área do esporte. Que não se limita somente a futebol, né, Ana? Não. Se o futebol precisa, basquete, vôlei, tênis de mesa... Tudo tem essa necessidade. Ginástica, triatlon, corrida de rua, academias. Principalmente. Tem um monte de gente. Tem lugar para todo mundo. Vem com a gente, pessoal. Passagem de Plantão.